Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 60 Minutos nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes, apresentador aqui dos 60 Minutos, e vou acompanhar vocês durante todo o evento. E queria agradecer a participação de todos vocês aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Então, pegue aí o seu café, a sua água, se acomode na cadeira e aproveite bastante o evento. Vejo que as pessoas já estão entrando. Danilo, boa tarde. Maurício, Zé Carlos, Michele, Rodrigo, Wagner, Ana, Christian, boa tarde a todos. E para quem está participando do evento pela primeira vez, o 60 Minutos ele é uma iniciativa nas nuvens. Aqui é um espaço de colaboração, um momento que compartilhamos experiências e principalmente aprofundamos as nossas conexões entre as instituições. E não somente entre as instituições, mas também com todo o sistema RNP, auxiliando a sua instituição na jornada para a nuvem. Então, conta para a gente, bota aqui no chat, por favor, de qual instituição você está falando. Se é alguma instituição aqui do Rio de Janeiro, eu falo aqui do Rio de Janeiro, né? Mas falamos com as instituições de todo o Brasil. Então, conta aqui para a gente no chat, bota aqui rapidinho, de qual instituição você está falando. E por falar em escuta, nós queremos saber muito quais serviços vocês querem ver no nosso catálogo. Então, manda um e-mail para a gente, o que eu quero, @nasnuvens.rnp.br. Todo o nosso catálogo, e vocês podem ver isso lá no nosso portal, nasnuvens.rnp.br, foi construído baseado nas demandas das instituições e no que vocês falaram para a gente que queriam ver no nosso catálogo. Então, manda para a gente lá um e-mail, uma mensagem, o que eu quero, @nasnuvens.rnp.br, que faremos todo o esforço possível para colocar o que você precisa no nosso catálogo. E voltando a falar sobre os 60 minutos, como vocês sabem, cada sessão tem o seu tema e tem a sua dinâmica. E estamos marcando presença mais uma vez aqui no Fórum RNP, com 4 eventos. Segunda-feira, falamos sobre Moodle nas nuvens, então um ambiente de redundância, de alta disponibilidade para garantir a tranquilidade dos gestores, alunos e professores. Na terça-feira, falamos sobre suítes educacionais. Falamos sobre o Google Workspace, a nossa oferta do Google Workspace. Falamos sobre o Office 365. Falamos sobre as suítes da RNP e muito mais. Ontem, quinta-feira, quem pôde acompanhar, falamos sobre diploma digital, a solução que garante às instituições de ensino a eficiência e segurança na emissão de diplomas acadêmicos. E hoje falaremos sobre backup. E a pergunta que fica, você já fez o seu backup hoje? Bom, acesse nosso portal, Play, e assista todos os 60 minutos. Vamos colocar já esses que ocorreram essa semana aqui no Fórum RNP. E hoje falaremos sobre backup. No mundo que as informações são o principal ativo de qualquer instituição, a guarda segura e eficiente de dados é um elemento crítico. Então, convido aqui o nosso grande palestrante, o Christian Gonzalez, é especialista de serviços aqui na RNP e que vai nos apresentar as principais técnicas de backup e os desafios para a implementação dentro da sua instituição. Christian, uma boa tarde, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço muito a sua participação aqui conosco. Obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado a todos os participantes. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Você pode me passar a apresentação, por favor? Pronto, Christian. Pronto. Deixa eu só aumentar aqui minha tela. Desculpa, gente. Muitas telas ao mesmo tempo fazem você ficar meio perdido de vez em quando. Bom, gente, como eu disse, né? Estão vendo minha tela já, Igor? Já sim, Christian. Já. Então, queria agradecer de novo a oportunidade de estar com vocês aqui, do tempo que vocês disponibilizaram para assistir a palestra. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem atual, né? Vamos dizer assim. Basicamente, primeiro vou me apresentar, né? Esquecendo disso. Bom, meu nome é Christian Gonzalez. Eu trabalho na RNP já há quase 4 anos, quase porque em janeiro, exatamente dia 8, fazem 4 anos. Bom, nos últimos 8 anos venho trabalhando com segurança em computação em nuvem e propriamente dito computação em nuvem, tanto na plataforma, na área
plataforma como serviço, infraestrutura e software como serviço, seja sendo público, privado ou híbrido. E com algumas tecnologias emergentes, como container, IoT, principalmente IoT para brincar um pouco em casa, com as luzes, apaga, acende. Atualmente trabalho na diretoria de serviço, né? Estou como analista sênior e product owner, tá? Bom, como o Igor disse, né, a gente vai falar hoje sobre backup, né? O backup atualmente dentro de nossas vidas é uma coisa que a gente Opa, acho que eu estou dando a tela errada. Deixa eu ver aqui, peraí só um Então, tá pouquinho. certo, Tá Christian. certo? Aparece pra Obrigado. gente. Você já fez seu backup hoje? Ah, então tá bom. É que eu estava vendo o contorno vermelho aqui, achei que estava alterada. Bom, voltando, né? Como eu disse, é uma coisa que a gente tem que fazer e passa um pouco despercebido da gente fazer tanto no nosso celular, nos nossos notebooks, né? No pessoal mesmo, quem dirá nas organizações. Então, para vocês terem uma ideia, né? Hoje, por hora, né? Por minuto, né? A gente faz alguns quintilhões de dados, né? Então, cada pessoa realmente gera muito dado. E a gente, pessoalmente, tem que fazer o backup, né? Então, fica a pergunta, né? Você já fez o backup hoje, né? E um ponto de reflexão que a gente tem que fazer, né? Não é só porque está na nuvem que a gente fez o backup, tá? Então, fica essa reflexão para vocês, né? Porque, não, está na nuvem, está tranquilo. Não, mas você fez o backup? Não está só na nuvem, quer dizer que esteja com backup. Vai que esse provedor suma da noite para o dia ou tenha problemas, né? Então, fica a dica para vocês e a reflexão. O que a gente vai comentar hoje um pouquinho e conversar um pouco sobre o que tem lá fora, né? Qual que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? O que tem lá fora que eu tenho que me precaver, né? Quais são os riscos, né? Qual a minha gama de riscos que eu tenho hoje dentro do cenário atual? Sobre o backup especificamente, ou seja, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, o que é o backup, né? Efetivamente, o que é o backup, né? Como eu tenho que me proteger, e o que a gente quer, né? Se protegendo, o que eu quero, né? E o ponto mais importante aí, além dos outros tópicos, né? O que vem por aí e o que a gente espera de 2020 na RNP e na área de serviços para o backup, tá? Bom, a gente sabe que o mundo fora dos nossos domínios é muito complexo, né? Imagina dentro dos nossos domínios, né? Então, basicamente, é, lá fora está muito complexo, né? Porque a gente vê aí. Pessoal, o Christian congelou aqui, é só para mim? Ana, para mim, congelou um pouco aqui também. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que caiu aqui. Vamos lá. Eu vou dar uma ligada para ele, tá? Tá, obrigado, Rodrigo. Maravilha, pessoal. Então, enquanto o Christian volta, queria fazer uma enquete aqui com vocês. Deixa eu escrever aqui agora. Tem o backup. Olá, olá, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Bem-vindo de volta, Christian. De volta. Tudo que um apresentador gosta aconteceu, né? A gente acabou caindo aqui. Vou retomar da onde eu estava, desculpa, gente. Sem problemas, Christian, sem problemas. Até aproveitando aqui, a gente estava até para ajudar um pouquinho a você na sua apresentação. A gente fez aqui uma enquete agora para os participantes aqui,
que já faz o seu backup na instituição, né? E que já tem essa prática aqui, o que é muito importante a gente saber como é que a comunidade está atendendo isso tudo. Então, bom saber, inclusive, quem quiser, ao final, compartilhar a sua experiência de backup aqui conosco, fique à vontade, viu? Aqui é a casa de vocês, aqui vocês têm espaço para falar o que vocês quiserem. Ao final da apresentação, quem quiser, fique à vontade para contar um pouquinho como é que foi essa jornada de backup na instituição, tá bom? Então, Christian, Obrigado. deixa eu passar aqui Desculpa. para você novamente. Nada, que isso. Pronto, fique à vontade. Bom, vamos lá, né? Bom, recapitulando então, né? O que que tem lá fora, né? Nesse mundo que a gente vive hoje. Como eu disse, eu queria que vocês se atentassem às datas aí, né? O Inatel sofreu com ransomware. Quem mais? No dia 18 de novembro tem aí um vazamento de 1,5 terabytes de dados. Que mais? Eu tenho o Unicred sobre o ataque cibernético, tenho chaves públicas com malwares, enfim, o Atento sofreu ataque, eu tenho o Tesouro Nacional que sofreu ataque, eu tenho o STJ que sofreu ataque. Então, um ponto importante aí são as datas, né? A gente está falando de um timeline aí de um mês, então isso é preocupante, né? Porque se você não está preocupado com ransomware, uma hora você vai sofrer o ransomware, uma hora, independente do nível de, de, de você guardar esse perímetro seu, né? De estar protegido, né? Uma hora você vai ter que tomar uma ação contra um ransomware que você venha um ataque desse de ransomware que você venha sofrer, né? Sobre os riscos, né, nós temos não só os ransomwares é um pedaço desse, né? Então a gente tem a nossa velha premissa aí, alguém esbarrou na tomada e deixou a nossa energia elétrica do data center desligada. A gente tem a falta de dinheiro também, isso é um ponto importante para você não conseguir se desenvolver dentro É um risco, né? Você não ter dinheiro para poder se atualizar. Outro risco, alguém da empresa de eletricidade faça com que corte a sua energia sem querer, né? Isso acontece. Quantas vezes a gente não viu uma retroescavadeira cortar o sinal dos dados aí de tráfego de dados, né? Então, os acidentes naturais, propriamente dito, a LGPD, né? LGPD não é que vamos fazer o medo, né? Botar um fantasma da LGPD, não, não. É uma coisa que a gente precisa, é um risco que a gente tem que olhar para a LGPD por não estar compliance. Então, tem um ponto muito importante. O TCU ele realizou no ano passado uma pesquisa entre as instituições federais, né? E ela disse que 208 de 410 não possuem documento, né? Ou seja, que documento é esse? Uma política de backup, né? E das 202 instituições, entre as 202 que responderam, né, 98 não tinham, 98, né, das 220, né, me confundi aí um pouquinho, mas 48% delas ainda não formalizaram essa política, ou seja, ela não tem política de backup, ou seja, tem apenas pontuais, políticas, não, ou atividades pontuais para realizar o backup ou para estar uma política que atenda à necessidade das instituições, tá? Então, eu comentei sobre os riscos que tem lá fora, existem outros riscos atuais, né, atuais que a gente tem que enfrentar, né, dentro deles, como que eu tenho que minimizar esses riscos, né, de tecnologia da informação que acabam sendo o que a gente suporta, né? Ou seja, a gente tem que suportar aos sistemas e eles têm que estar funcionando o tempo todo para as instituições e as empresas, enfim, aqueles que usam os sistemas estejam funcionando 100%, né? Um
um ponto importante, né, alguns riscos mapeados aí dentro dessas pesquisas que a gente analisou, os ataques de ransomware, né, como eu disse, são os primeiros, ambientes desatualizados, ataques cibernéticos de outros tipos, né, phishing, DDoS, entre outros. Não ter boas práticas de segurança da informação em nuvem pública, não ter prática de segurança da informação em data centers e dentro das instituições, né? Não conformidade com a LGPD, ou seja, se você tem um ambiente desatualizado, está suscetível a você ter uma perda de informação, assim, ou seja, um vazamento de informação, você não vai estar em compliance com a LGPD, você pode sofrer sanções. Então, não ter conformidade com as legislações, existem outras legislações que você tem que estar em compliance. Então, o que eu digo, né, fazendo o backup da maneira correta, você minimiza os ataques de ransomware, né? Você minimiza os problemas dos ataques cibernéticos se você fizer o backup. Se você fizer o backup bem feito e utilizar as boas práticas de segurança em nuvem pública, você não vai ter muitos problemas. Quer dizer, pode ter problemas, você vai minimizá-los, né? Se você atualizar todos esses sistemas, se você tiver as boas práticas de segurança e informação, tanto dentro de casa quanto fora de casa, ter as boas práticas de segurança da informação, o backup vai aumentar a conformidade com o TCU, você vai conseguir mitigar todos esses riscos que você tem apenas utilizando algumas boas práticas, realizando o backup bem feito. Então, o backup é um ponto de partida para muitas dores que a gente tem hoje sejam sanadas, né? Então, partindo daí, né, o backup, né? O que é o backup? Basicamente, o backup é uma cópia, né? Uma cópia em algum lugar de alguma coisa, tá? Então, a ISO 27002, ela tem uma convenção, né? Convém que o procedimento de rotina sejam estabelecidos para implementar as políticas de estratégia para as gerações de cópias de segurança e possibilitar a geração de cópias de segurança dos dados e sua recuperação em um tempo aceitável. Ou seja, se a gente apenas selecionar a ISO 27002 e aplicá-la a ela, ou seja, ler a ISO e aplicar algumas práticas de segurança que ela possui, você já vai estar mitigando muito dos problemas que eu mencionei no início. Outro ponto importante, né, dentro do backup, né, eu tenho muitos tipos de backup, toda hora surgem palavras novas sobre backup, né? Eu tenho full, incremental, diferencial, espelhado, local, externo, remoto, nuvem. Mas basicamente é o que eu tenho que me atentar é o backup full, incremental, diferencial. O que eu vou fazer o backup, né? Vou fazer das configurações todas, vou fazer do sistema, das VMs locais. Então, dentro da área de sistema de informação, eu tenho um leque muito grande de possibilidades e de possibilidades que eu tenho que me atentar. Tá? Basicamente, eu vou colocar 3 pontos que são os principais nos tipos de backup, aonde o que eu devo fazer de backup fica muito por conta do teu core, né? Ou seja, eu preciso fazer o backup full, incremental e diferencial. Fazendo isso, você já vai ter uma proteção dentro daqueles sistemas que eu mencionei, tanto as das VMs, bancos de dados. Se eu realizar, vamos dizer assim, no português, né? Se eu fizer o arroz com feijão ali do full, incremental, diferencial, eu já vou ter muito ganho dentro do meu negócio, né? Dentro das instituições e do negócio da instituição. Backup full basicamente é um backup onde eu vou pegar uma cópia e colocar ela em algum lugar, ou numa fita magnética, ou dentro de um outro HD, ou dentro de uma outro storage, enfim. Ou seja, eu vou fazer uma cópia exatamente igual ao que eu tenho dentro do ambiente. O backup incremental, basicamente, ele vai incrementando, eu tenho um backup full, né, e eu vou incrementando conforme os dias, ou seja, eu vou adicionando
um delta dentro da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do sexta e do sábado, onde eu vou ter um backup incremental de todos os dias, onde eu posso recuperar a informação de alguns pontos daquele dia. Então, tudo que for modificado dentro desse período que eu estipulei, desse timeline, eu consigo recuperar. Do backup incremental, tem o backup diferencial, ou seja, basicamente eu vou ter o backup full de um domingo, por exemplo, e dentro do resto da semana eu tenho o diferencial e daquilo que foi realmente alterado, tá? Bom, entendido o que é um backup e o que eu tenho que fazer de backup, né, ou seja, das VMs, dos bancos de dados, enfim, como eu me protejo, né? Como que eu vou realizar esse backup? Como que eu vou operacionalizar isso, né? Basicamente, no início, é como um jogo de xadrez, né? Eu tenho que ter uma estratégia do que eu quero fazer o backup, como eu quero fazer esse backup. Então, realmente, eu tenho que ter uma estratégia, tá? Essa estratégia, como eu disse, como me proteger, eu já disse lá atrás, né? A ISO 27000, ela já tem um conjunto de não de boas práticas, né, mas eu tenho alguns passos ali que eu posso utilizar. Então, basicamente, o primeiro passo dentro do que eu tenho que fazer é efetivamente fazer minha política de backup, né? Que isso é um ponto, eu acho que o mais importante de todos. O que eu vou colocar dentro dessa minha política, né? Primeiro passo para ter uma política, não digo perfeita, né? Porque vai variar dependendo da sua necessidade, né? Mas quais são os dados que eu tenho que ter ali dentro, né? O que precisa ser backupeado? Qual é a frequência desse backup que eu tenho que ter? Se é semanal, mensal, o que eu tenho que guardar, né? Onde eu vou guardar esses dados? Qual é o plano de recuperação caso eu tenha um problema? Quais são as métricas que eu tenho que avaliar para que a rotina de backup seja realmente, diga, não, esse backup está ok. Porque muitas vezes você pode fazer o backup e esse backup não está consistente. Como é que eu vou dizer que esse backup está consistente? Eu preciso métricas para isso, né? Outro ponto importante é quem é o responsável pelo backup da empresa. Isso precisa ser bem definido, né? Ou seja, eu tenho uma pessoa que tome conta do backup, analise as métricas para ver se aquele backup foi bem feito, né? Então, sempre é bom partir da política de backup, né? Outro ponto muito importante dentro do mundo do backup é categorizar as informações. Eu não digo se ela é sigilosa, secreta, top secret, não. Eu preciso categorizar as informações porque eu preciso saber o que eu tenho que backupear. Nem toda a informação dentro de uma instituição precisa ser backupeada para que aquele ambiente seja, caso tenha algum problema, tenha que funcionar novamente, né? Ou seja, eu tenho que realmente categorizar, ou seja, olha, as informações de XYZ áreas eu não preciso ter no backup porque não são relevantes para o negócio, por exemplo, né? Então, realmente eu tenho que ter uma categoria categorizar as informações, tá? Ou seja, até mesmo dentro de sistemas, dizer, ó, dentro daquela banco de dados, aquela tabela, não preciso ter backup, porque, enfim, não faz sentido eu ter backup daquela tabela. Então, realmente é necessário backupear as informações dentro categorizar as informações dentro da instituição, tá? Até mesmo para eu poder saber os níveis de segurança que eu tenho que colocar para as informações, tá? Prazos, períodos de retenção e de restauração até mesmo, né? Porque, imagina, eu tenho um TCC, o TCC não é um bom exemplo, mas, por exemplo, eu tenho uma pesquisa de um aluno, onde essa pesquisa ela precisa ficar 6 anos, então
tenho que categorizar todas as informações sobre aquele estudo, aquela pesquisa, né? Ou seja, eu tenho que deixar aquilo retido por mais tempo que as outras informações. Então, eu tendo um mapa das informações que eu tenho dentro da instituição, fica um pouco mais fácil de fazer esse backup, né? Outro ponto importante que eu tenho que considerar no backup dentro dessa gestão do backup, né, é o custo, o desempenho e a disponibilidade, né? Ou seja, o custo em que sentido, né? Eu preciso que aquela informação tenha acesso rápido. A gente sabe que discos rápidos são mais caros. Então, isso é um custo a mais dentro do meu backup. A informação não precisa ter um desempenho, né? Eu não preciso ter um desempenho tão grande nesse backup, então o custo acaba sendo o custo pequeno, né? Acaba sendo menor. Eu preciso dessa informação, ela esteja disponível o mais rápido possível. De novo, cai no custo, né? Ou seja, tendo mais disponibilidade daquela informação, o custo acaba sendo mais alto. Né? Então, são pontos que realmente, além da política do backup, eu tenho que fazer a gestão do backup, saber o quanto eu vou poder gastar, o que desempenho que eu preciso e qual a disponibilidade daquela informação que eu tenho hoje. Tá? Outro ponto importante que eu tenho que me atentar dentro disso tudo, né, dentro da gestão do backup, é propriamente dito a regra de backup. Existem muitas regras, não muitas regras, né, mas existem algumas regras que eu posso seguir, né, ou seja, eu ter 3 cópias, né, o que eles chamam de 3-2-1, ou seja, eu tenho 3 cópias dentro da minha instituição, onde eu coloco em 2 mídias diferentes, ela pode ser no storage em uma fita, ou não tenho fita, então eu posso ter um HD externo, por exemplo, uma mídia removível. Não tenho a mídia removível, coloco dentro de um CD, né? Ou seja, ter 2 mídias diferentes de todas essas informações armazenadas, né? E um que seria de uma cópia off-site desse backup, né, que está dentro dessa fita, dentro desse storage. Eu pego essa informação e levo ela para fora do meu site. Não necessariamente ela precisa ser dentro de um outro data center longe, ela pode ser dentro de uma sala diferente, dentro da nuvem, pode ser dentro de, de uma outra departamento da instituição, enfim, ela tem que ser fora daquele ambiente onde está sendo feito o backup. Outro ponto importante dentro dessa regra de backup, que essa mídia também fique longe, essa mídia, o 2, né, que seria o storage, por exemplo, em uma fita, essa fita fique fora dentro dessa sala, né, para evitar se eu tenho algum tipo de alagamento, né, como eu disse lá atrás, né, eu tenho algum tipo de imprevisto dentro daquela sala, pegue fogo, por exemplo, eu tenho esse backup e eu posso pegar esse backup dentro dessa fita e restaurar ele de alguma maneira em outro lugar, tá? Dentro ainda de como me proteger, e dentro ainda da gestão do backup e dentro da política, né, que eu tenho que ter, a gestão do backup também, ela carece, como eu disse, né, ela tem que ter efetivamente, tem que ter algum responsável definido dentro da política de backup. Eu tenho que fazer o levantamento todo do meu data center para ver efetivamente o que eu vou backupear, porque, por exemplo, eu posso backupear desde as configurações do meu switch até o banco de dados, então eu tenho que efetivamente fazer o levantamento do que eu tenho dentro do data center. Eu tenho que fazer o levantamento da necessidade do meu backup, ou seja, efetivamente eu preciso fazer o backup daquele switch? Não sei. Se eu fizer o levantamento e dizer que realmente eu preciso, classificando esses dados, então tem que fazer o backup. Como eu disse, né, o levantamento das necessidades de backup, classificar os dados, que isso é um ponto muito importante dentro da gestão do backup. E toda vez que vocês me verem fazendo essa apresentação, eu vou bater muito sempre na classificação dos dados. Né? Como eu disse, não é de... Não, efetivamente dentro da instituição ver se aquela informação é relevante para o backup.
porque a gente sabe que a classificação dos dados, enquanto, não, põe tudo para o backup, tá, eu vou ter, sei lá, 40 teras de informação ali, e esses 40 teras vai sair quanto? Eu preciso ter esses 40 teras backupeado? Não preciso às vezes, preciso só 5, 10, 15 teras, né? Classificando essa informação, você vai ter como analisar isso. Como eu já mencionei aqui, eu tenho que ter a definição dos tipos de backup, os modos que eu vou fazer o backup, né? Ou seja, na fita, em disco, em DVD, o motoboy vai buscar fita, né? Então, tenho que ter dentro dessa gestão do backup, eu preciso fazer isso, né? Eu tenho que definir a retenção, quanto tempo eu vou manter os backups, ou seja, depois daquela semana eu apago tudo e volto de novo a fazer o backup incremental, semanal e um full. Acabou, eu tenho que fazer do mês de janeiro, preciso guardar todos os meses? Não precisa. Não precisa guardar todos os meses, porque eu tenho informações financeiras ali dentro. Então, a parte financeira também é um pouco, requer um backup mais assíduo, né, por conta da parte contábil. Às vezes eu preciso ter um backup guardado durante a existência da empresa, ou até mesmo X anos depois que a empresa fecha, então, da instituição fecha, né? Eu preciso ter essas informações definidas, né? Eu preciso, por exemplo, que nem eu dei o exemplo da pesquisa, eu preciso definir a retenção de uma pesquisa, por exemplo, por 6 anos, né? Eu tenho que guardar ela por 6 anos, né? Então, esse arquivo vai ficar lá por 6 anos, né? Então, preciso definir, dentro da minha classificação dos dados, eu preciso definir a retenção, eu preciso definir a criticidade, se eu vou precisar de ter mais réplicas ou não. Às vezes eu tenho dentro do meu 3-2-1, eu preciso, em vez de 3-2-1, eu preciso ter 3-3, 2, por exemplo, off-site duplicado, né? Ou seja, ter um backup na nuvem pública e outro backup na sede da instituição, por exemplo. Eu preciso ter dependendo da criticidade do que tem dentro daquele backup, eu tenho que ter isso replicado off-site, mais de uma. Existem até empresas hoje que fazem a salvaguarda desse backup, ou seja, eu pego esse backup off-site, tenho na nuvem, eu tenho que ter outro, tá? Manda para essa via motoboy, via malote, enfim, essas informações fora da instituição e fora, totalmente offline, né? Outro ponto importante que eu tenho que definir, né? Que softwares, que sistemas eu vou fazer backup? Quais os hardwares? Eu preciso ter requisitos físicos, ou seja, onde vai estar guardado esse backup, eu preciso ter algum acesso especial, preciso fazer alguma benfeitoria dentro dali para que a fita não mofe, por exemplo. Então, eu tenho que ficar de tempos em tempos calculando o backup, o crescimento vegetativo dos dados, eu preciso ter os logs do backup bem feito, eu tenho que ter a documentação toda em dia para poder ter esse backup efetivamente funcionando e efetivamente venha algum órgão regulador e requisite o backup. Eu sei que os logs vão estar todos certos, eu sei que a documentação, os reportes vão estar bem feitos. E um ponto, eu acredito que, se não o mais importante, um dos mais importantes, o procedimento de validação do backup, né? Ou seja, efetivamente, né, como eu tinha dito, saber se aquele backup foi realmente feito, né? Porque eu posso estar fazendo backup de dados corrompidos e eu só vou saber na hora que eu vou restaurar esse backup, né? Então, não adianta nada eu fazer o backup de um banco de dados, se esse banco de dados, na hora de eu fazer o restore desse banco de dados, está corrompido, tem algum tipo de dependência que eu tenho que analisar ali. Então, é muito importante os testes de backup dentro da instituição. É um ponto muito importante. Por quê, né? O que todos nós queremos, né? A gente quer sempre ter um momento de descanso, né? Dormir tranquilo, ou seja, eu não ter a preocupação de que meu backup não vai ser restaurado da maneira correta, ou seja, de alguém me ligar de madrugada e falar, Christian, preciso do backup, o backup não subiu, né? Eu poder estar no final de semana e não ter um telefonema
ali dizendo, não subiu o backup, o que a gente vai fazer? Então, todos nós queremos estar sempre livres de problemas, né? Então, fica um pouco aí do entendimento do backup, do que a gente vislumbra de backup. Tudo isso que eu disse foi bem como é que eu digo, foi bem superficial, né? Porque o backup em si, né? Tem muito que se aprofundar, né? A gente poderia ficar horas falando sobre análise de categorizar as informações, tipos de backup, como eu vou fazer, como eu não vou fazer. Então, essa é um pouco superficial para vocês terem a ideia de que para a gente poder ter essa tranquilidade, eu preciso ter um backup bem feito, tá? Dentro de 2022, ou seja, final agora de 2022, final de 2022, já estou indo lá para frente, né? Final de 2021, né? Início de 2020, a gente tem algumas novidades para as instituições. A gente está desenvolvendo com o time uma solução de backup off-site, né? Ou seja, você vai ter o backup dentro da instituição, vai ter lembra daquela 3-2-1? Então, dentro do método, né, de backup 3-2-1, você vai ter o backup off-site, né? Ou seja, dentro da nossa rede IP e possivelmente dentro da internet, você fazendo ele direto pela internet ou dentro da nossa rede IP, né? Da instituição para uma nuvem pública. Então, a gente está finalizando alguns processos, finalizando alguns testes, terminando a precificação, ou seja, fazendo com que esse serviço realmente seja aquilo que vocês precisam hoje. Esse serviço começou já do mês de meados do início do ano, a gente já começou a desenvolver esse novo serviço, né, onde a gente fez algumas pesquisas, a gente fez workshops, a gente fez tudo que há de novo dentro das metodologias ágeis, né? A gente usou Design Think, a gente usou proposta de valor, business model canvas, para construir esse serviço que realmente vocês vão utilizar e sabe que realmente é uma necessidade das instituições, né? Então, a ideia desse serviço é que ele já no primeiro quarter aí de 2022, ele já esteja disponível para vocês. 2024 quarter é um pouco, né, um pouco grande, né, mas a ideia é já no início do ano já ter uma oferta do backup offsite para vocês, né, ou seja, eu já tenho um backup, eu quero levar esse backup para fora da minha instituição. A segunda fase é ter o repositório, né, do backup offsite com o software. E a fase 3 seria o teu repositório, software e uma consultoria que venha agregar valor para esse backup, ou seja, tudo aquilo que eu disse que eu preciso analisar dentro de um backup, eu tenho efetivamente ele coberto, né? Existem algumas coisas que a gente vai fazer logo do início, né, dentro desse nosso primeiro quarto, que a gente vai tá desenvolvendo já a política de backup genérica para todo mundo. Isso não vai precisar contratar o serviço para ter, a gente vai disponibilizar. Pode ser que a gente faça um novo apresentação do serviço e vai disponibilizar para todos esse manual, né, para que você esteja em compliance com o TCU, para que você esteja em compliance com a ISO. Então, vamos disponibilizar para as instituições essa norma de backup, essa política de backup genérica que vai atender, acredito que mais de 80% dos casos aí, né? Outro ponto que a gente vai ter alguns 60 minutos no ano que vem, a partir do primeiro Q, onde a gente vai ter uma oficina de backup, onde efetivamente vai ser uma mão na massa aí de como fazer esse backup, né? Ou seja, mas como é que eu mando esse backup se eu tenho só scripts dentro da minha instituição? Não, tranquilo.
A gente vai fazer algumas oficinas de ensinar vocês de como mandar esse backup, até mesmo por script ou por plataformas open source, gratuitamente, né? Você pagando apenas o repositório offsite. Então tem muita novidade até para o primeiro quarter, né, de 2022, que vai agregar muito valor ao backup de vocês, né? Tá? Então, basicamente é isso, Igor. Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Espero sanar as dúvidas aí que vocês venham a ter aqui agora. Tá bom, gente? Maravilha, muitíssimo Obrigado. obrigado, Christian. Valeu mesmo por compartilhar todas essas informações e também mostrar para a gente uma expectativa de futuro assim próximo, né? Então, assim, já a partir do mês que vem, início agora de 2022, a gente já começa com algumas ofertas aqui para serem compartilhadas aqui com toda a comunidade. E lembrando mais uma vez que essas demandas, né, esses serviços que são elaborados e desenvolvidos pela RNP, chegam todas por demanda da comunidade. Então, se você quiser falar para a gente qual é a sua principal demanda aí dentro da sua instituição, compartilhe com a gente aqui, manda um e-mail para a gente, o que eu quero, @nasnuvens.rnp.br, e faremos todo o esforço possível para fazer essa oferta e modelar na oferta lá no Nas Nuvens. Bom, pessoal, seguindo aqui, queria dar as boas-vindas a quem chegou um pouquinho depois, aqui o Lucia, Alex Galhano, o Henrique Uzeda, representando Niterói. Bem-vindo, Henrique, também, e aos demais que chegaram e conseguiram acompanhar com a gente aqui. Renan, está escrito aqui em cima, nesses links que eu botei aqui. Se quiser copiar, pode vir direto. O que eu quero, @nasnuvens.rnp.br. Beleza? Maravilha. E eu queria, aproveitando para falar sobre isso, eu queria convidar aqui a Ana Isabel, que vai falar um pouquinho também sobre como você pode levar a sua instituição para Nas Nuvens, como fazer esse contato, como conversar junto com a gente para poder levar não somente o backup, mas também as outras ofertas. Ana, boa tarde, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos. Tudo bem? Ótimo. Bom, fica à vontade. Obrigada, Igor. Então, deixa eu colocar aqui nossa apresentação. Então, muito bom estar aqui com vocês em mais um dia de 60 minutos. Para quem não me conhece, sou Ana Isabel, analista de negócios, faço parte do time comercial do Nas Nuvens. É um prazer estar com vocês aqui novamente e com muita coisa boa, né? Muita novidade aí. O Christian já trazendo aí um spoiler de 2022 e estamos aqui para isso, né? Então vamos falar bem rapidinho para a gente não perder o time aí das perguntas, que provavelmente temos alguns questionamentos aqui da nossa comunidade, né? Então, o Nas Nuvens, para quem já conhece, é só um reforço, e para quem não conhece, então somos aí um portal focado, né, no segmento de ensino, pesquisa e tecnologia, portal 100% aí trazendo novidades tecnológicas, soluções, as melhores ofertas, para que a comunidade possa aproveitar, né, todo o nosso escopo, né, e agora com mais essa pegada nova, né, que nós estamos trazendo, o que eu quero, né? Então, o que você, instituição, precisa, o que vocês gostariam, o que vocês necessitam. Estamos aqui para isso, esse é o foco do Nas Nuvens. Bom, então, mais que um broker, deixa eu tirar isso aqui. Então, mais que um broker, somos uma referência para soluções em nuvem, então através de curadoria, captações de soluções, contratações de soluções e serviços, né? Ouvindo a necessidade... Oi, Christian. Quer interagir? Seu microfone está aberto. Aí, obrigada. Ao vivo, gente, ao vivo é assim mesmo. Bom, então, esse é o intuito do Nas Nuvens, trazer dentro do contexto das contratações, curadorias, captar novas possibilidades, né? E a demanda necessária de cada instituição.
Então, qual é a nossa proposta, né? O que nós aqui estamos fazendo, né, com o nosso time, qual que é a nossa proposta? Então, trazer essa colaboração, trazer a comunidade cada vez mais perto de nós, RNP, nas nuvens, para ouvi-los, entender e também conseguir melhores negociações em grande escala, né? Para facilitar essa vinda para a nuvem, esse aumento da maturidade e também até mesmo trazer iniciativas, né? Articular essas novas iniciativas, lembrando aí a nossa parceria com o sistema RNP, então não estamos focando só na conectividade, e sim é mais um plus, né? Então, queremos aí conectar pessoas, conectar instituições, trazer essa evolução tecnológica, né? Esse é o intuito. E, com isso, a gente busca a confiança. Somos uma empresa aí com mais de 30 anos de mercado, com essa parceria que vem crescendo com todos vocês, né? Então, esse é o nosso intuito, trazer transparência, tratamento agnóstico em todas as nossas tratativas, tá bom? O Nas Nuvens, o que está se tornando, né, e qual é o intuito? É um ponto único de oferta, então tentar trazer o máximo de ofertas possíveis que sejam realmente interessantes e funcionais aí para as instituições, para que vocês tenham todas essas possibilidades dentro de um único local. Tá? Trazendo a segurança, conformidade com as leis, todo o nosso arcabouço aí tecnológico e seguro, né? Esse é o intuito também. Reduzir a complexidade da ida para a nuvem. Então, nosso time técnico, as consultorias, o time comercial e todo o nosso time interno, o intuito é realmente fazer com que possamos diminuir essa complexidade ou até mesmo auxiliar no entendimento, né, de como as instituições podem fazer com que essa migração e esse novo universo que a pandemia nos trouxe, estávamos já prevendo uma rapidez na digitalização, em todo esse processo, né? Mas a pandemia nos obrigou aí pensar nisso muito mais rápido e às vezes a gente nem estava preparado para isso. Então esse é o intuito também do nosso time, tá? E trazer o que há de mais tecnológico aí e ouvindo a necessidade de vocês. Então aqui como a gente falamos segunda-feira do Moodle, falamos de diploma digital, das suítes educacionais, hoje essa nova perspectiva aí do backup, né? Muita coisa boa vindo por aqui. Então, o que eu trouxe aqui? Soluções em nuvens reunidas em um mesmo local, nas nuvens. Então, só relembrando, aplicações para ensino e pesquisa, nossa parte de compute, que é infraestrutura, e plataforma em nuvem, identidade e segurança, então, relembrando aí, CPEDU corporativo e CPEDU pessoal, nossas consultorias em nuvem, tanto a parte de infraestrutura, arquitetura, migração, otimização da nuvem em si, com a consultoria em segurança. Quem quiser saber um pouquinho mais, estamos atuando aí em 6 pilares diferentes, tá? Muito conteúdo também para consumir e conhecer nas nuvens. E quem pode contratar, né? Como que vocês fazem para chegar até nós aqui, até a mim, Ana, até a Eliane, né, que também faz parte do nosso time, a Lucy também, que é nossa especialista de negócio, que sempre está conosco aí nos ajudando, para quem já é de longa data também conhece. Então, quem pode contratar? Instituições públicas e privadas que sejam integrantes do nosso sistema RNP, tá? Para quem não sabe, a RNP é uma organização social, então nós não participamos de processo licitatório, nós estamos enquadrados na Lei 8666, artigo 24, inciso 24, que dispensa a característica de, que caracteriza a dispensa de licitação, e agora também com a nossa lei já nova lei introduzida, né, a 14.133, se eu não me engano, artigo 75, inciso 15, se eu não me engano é isso, ainda não gravei.
mas estamos aí dentro das normas, com todas não diria facilidade, mas uma burocracia reduzida, tá bom? Mas dentro das normativas, seguindo a IN01, os ritos da IN01, isso é importante para as instituições. Então, instituições públicas e privadas podem ter acesso aí aos nossos serviços. E, finalizando, estamos de cara nova, nosso portal está com muito conteúdo, muita coisa boa. O Igor vem falando aí ao longo da semana, mas só recapitulando aí para vocês, portal disponível, 60 minutos, webinar, oficinas, muito conteúdo disponível para que vocês possam consumi-los, se atualizar, enfim, tirarem dúvidas. Muito obrigada, eu estou à disposição, o time do comercial também está aqui à disposição, através do comercial@nasnuvens.rnp.br. Tire a sua dúvida, entre em contato conosco, que será um prazer falar com vocês e atendê-los. Com você, Igor. Maravilha, muito obrigado, Ana. Então, para quem quiser conversar com a Ana, manda um e-mail para ela, comercial@nasnuvens.rnp.br. E falando sobre o nosso portal, acesse lá nasnuvens.rnp.br, lá tem muita coisa bacana, além das ofertas, também tem artigo, cases de sucesso. E compartilhe vocês também conosco o seu case de sucesso aí da sua instituição. Teremos um imenso prazer em compartilhar com toda a comunidade. E seguindo aqui para a parte de perguntas, fiquem à vontade para colocar as suas perguntas aqui no chat. E eu vou começar com uma delas aqui. Christian, obrigado aí pelo retorno. Ana, fica à vontade para ficar aqui conosco também. Você fala um pouco, Christian, sobre esses locais onde as cópias serão armazenadas, né? E falou também sobre a oferta que a RNP está construindo para ser ofertada para as instituições, né? Então, conta mais um pouquinho para a gente como isso se relaciona com relação ao backup como serviço e o que vai estar disponível novamente agora nessa primeira fase, na segunda fase, na terceira fase. Você comentou sobre o repositório off-site. Poderia repetir para a gente? Sim, claro. Deixa eu só... Você me dá um apresentador só para mostrar e ficar bonitinho para todo mundo ver? Pronto. Vamos lá. Então, bom, basicamente, tá todo mundo vendo já, né? Bom, basicamente, a primeira fase do projeto e dessa oferta de serviço, né, desse backup como serviço que a gente está chamando, é efetivamente o repositório do backup, ou seja, onde você vai plugar o teu software de backup dentro desse armazenamento e ele vai fazer esse backup conforme a diretiva que você deu para a tua ferramenta. Se não tiver ferramenta, é possível fazer do mesmo jeito via script, não tem problema algum. Então, modifica um pouco o script para pegar aquela informação que você já fez o backup e levar para esse repositório externo configurado no script. A segunda fase, a ideia é a gente ter uma oferta em conjunto do repositório com o software, seja ele... a ideia é ter os dois, ou seja, ter a oferta onde você só pague um X e receba tanto o armazenamento quanto o software em conjunto. E a terceira fase, basicamente, é ter o repositório, o software, e ter podendo contratar adicionalmente uma consultoria onde você faça o backup, vamos chamar de fim a fim, né? Ou seja, desde a política de backup, a construção disso, né? Que nem eu coloquei aqui, fazer todo esse planejamento da delegação dos responsáveis, fazer tudo isso para você ter o backup efetivamente funcionando dentro da tua instituição, né? E do jeito que o teu negócio precisa, né? Então, essa é a ideia de ter essa pessoa que faça essa consultoria, né? De fazer todo esse levantamento e mostrar o que é melhor para a instituição. De fato, a RNP auxiliando as instituições fim a fim, né? Isso. Desde o momento... Site, isso, tudo. Com o software e a consultoria apoiando e de mãos dadas com as instituições.
Isso. Outro ponto bem importante do repositório, Christian, eu contrato um bucket do S3 lá e pego um bucket e coloco as informações lá. Sim, você pode fazer isso, mas existem alguns custos aí dentro dessa brincadeira, né, vamos dizer, do backup, que não é muito dito, né? O software de backup, isso não é tanto com os scripts, né, mas o software de backup exigem algumas requisições a mais, existem algumas chamadas de API a mais, que isso acaba encarecendo bastante. Então, a gente está negociando com os provedores de uma oferta diferenciada de backup para as instituições, um pouco diferente do compute, né, onde você contrata o compute, contrata o armazenamento dentro do compute, e você vai ter os valores deles, né? Basicamente essa para ser realmente diferente, ou seja, é onde eu tenha toda onde eu pensei no put, no in, no get, no delete do software de backup e um pouco mais simples usando os scripts, né? Maravilha, Christian. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Ana. Pode perguntar. Christian, Oi. nós temos alguma premissa para quando esse serviço estiver disponível para contratação? Existe alguma premissa importante que, né, os nossos parceiros aqui, a nossa comunidade precise ter algo específico mesmo para que a gente tenha que informar ou não? É uma coisa simples, qualquer instituição consegue? Queria um pouquinho mais de informação sobre. Bom, basicamente ela tem que estar dentro do nosso, não associada, né, mas ser um membro Ah, sim, do sim, nosso membro. ecossistema, né? Sim, Tecnicamente tem que ter o backup pronto ali, o backup feito. tá. Um ponto até importante você ter colocado nisso, né? A premissa, né? Muito, que nem eu disse, né? O backup tem que estar funcionando, né? Porque de repente você leva esse backup para a nuvem ruim, ele vai ser ruim na volta, né? Então você realmente tem que ter ele funcionando direitinho. Mas no quesito não técnico, né, mais de negócio, não tem nenhuma restrição a não ser um membro da nossa comunidade, aí, da nossa rede, né? Maravilha, maravilha. Legal, Bom, obrigada. ainda dá tempo aqui de responder duas perguntas aqui, Maurício e Adriano. Maurício, muito obrigado aí pelas suas perguntas. Ainda dá tempo de fazer duas perguntinhas rapidinho. O Maurício pergunta aqui sobre o que seria esse software que você fala na segunda e na terceira fase, e também sobre o Backup as a Service. Será um serviço oferecido somente para credenciados RNP ou terá possibilidade de oferta avulsa do serviço? Bom, acho que Bom, a segunda pergunta a gente acabou de responder responder. De fato, tem que ser um associado ao sistema RNP, Maurício, isso. pelo menos nesse primeiro momento. E A primeira era sobre Christian, o sobre o software, né? software, o que seria esse A software? ideia, a ideia é ter, por exemplo, eu vou dizer aqui, existem 5, 6, 7 softwares de backup, né? A ideia é ter um deles credenciado e uma oferta que realmente faça diferença para a comunidade, né? Igual o ICPDU, né? O ICPDU, a gente acaba ofertando ele com um valor, não digo irrisório, mas o valor é infimamente inferior ao que é comercializado na rua, vamos chamar assim, né? Então a ideia é trazer junto com esse repositório, essa oferta que a gente está negociando com os provedores, trazer um software de backup, ou seja ele o Bacula, ou seja ele o Vim, o Commvault, o Cloudberry, que mudou de nome, enfim, trazer um software que agregue realmente esse benefício a toda a comunidade que a gente atende, né? Ou seja, vai ser cobrado o software, mas vai estar ele sendo diluído dentro do valor do repositório, né? E a ideia é que seja o mais barato possível. Pode deixar que a gente tem, vamos apertar bastante o pessoal que vende software aí para, se não for de graça, vai ser praticamente de graça, né? Vamos dizer assim. Vamos tentar fazer isso. Esse é o Importante essa nosso devolução de valor para a meta. comunidade, né, Christian? Essa é a nossa meta. Maravilha. Bom, pessoal, estamos caminhando para o fim. Christian, Ana, muitíssimo obrado Obrigado a pela vocês. contribuição de vocês, viu?
Agradeço também a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigado de verdade pela presença de todos vocês. Aqui faço um agradecimento especial a toda a equipe do Nas Nuvens, que com muito carinho e com muita dedicação fez esse evento, não só esse, como todos os outros acontecerem. E é com uma imensa satisfação que esperamos vê-los em breve. Então, desejo a todos uma boa tarde. Continue acompanhando o fórum e nos vemos no próximo 60 minutos. Tchau, tchau, Boa pessoal. tarde, pessoal. Tchau, Prazer. obrigado, gente. Até Prazer. mais.